3 anos de casamento, sem ao menos um toque. Até que o milionário finalmente decidiu reivindicar sua esposa, e acabou se apaixonando perdidamente. Antes de começar a história, comenta aqui de onde você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota de 0 a 10. Agora, aproveite a história. Emily estava casada com William Anderson, o CEO mais cobiçado da cidade. Havia 3 anos. E durante todo esse tempo, ele a tratou como se ela fosse invisível. Em 3 anos de casamento, eles mal trocaram 50 palavras. Ela era apenas uma peça de um acordo que nunca entendeu completamente. Sua família, humilde, precisava de dinheiro. A família Anderson precisava que William se casasse, e assim, um papel foi assinado. Um casamento sem amor, sem toques, sem alma. Todas as manhãs, Emily descia para a cozinha às 6h em ponto. William tomava café às 6h15. Isso lhe dava 15 minutos para comer e desaparecer. Essa era a dolorosa rotina que se repetia como um relógio. Mas naquela manhã, algo quebrou o padrão. William já estava descendo as escadas. Emily se levantou rapidamente para sair, mas foi interrompida por algo que gelou sua espinha. Emily, ela parou. Aquela voz fria, autoritária, chamou seu nome. Fazia meses que ele não falava com ela. Quando se virou, o viu parado ali, impecável em seu terno escuro. Os olhos azuis perfuravam a alma. Sim, respondeu tentando esconder o espanto. Você tem algo apropriado para usar em um evento corporativo? Ele perguntou como se estivesse falando com uma assistente. Emily franziu a testa, confusa. Eu não entendi. É uma pergunta simples. Você tem um vestido adequado para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises em um jantar de gala? O coração dela disparou. Em 3 anos ela nunca havia sido vista ao lado dele em público. Nunca. Por que está me perguntando isso? William a encarou como se a estivesse enxergando pela primeira vez. Porque amanhã à noite às 19h você vai comigo. Mas por quê? Você nunca... Razões de negócios, cortou ele seco. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa, pelo menos no papel. As palavras cortaram como lâminas. Emily sentiu o rosto queimar de humilhação, mas ergueu o queixo. E se eu não quiser ir? William arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Não é uma opção, Emily. É um dever. Dever? Ela repetiu com amargura. Como tudo na minha vida, não é? Por um instante, algo passou pelo rosto dele. Parecia arrependimento, mas sumiu tão rápido que talvez ela tivesse imaginado. Esse evento é importante. Investidores internacionais, contratos de milhões. Você precisa estar apresentável. Emily olhou diretamente nos olhos dele. Apresentável? Você nem sabe. Quem eu sou, William? Em 3 anos nunca se importou em descobrir. Eu sei o suficiente. Ah, é? Emily deu um passo à frente, o olhar desafiador. Então me diga, qual é a minha cor favorita? O que eu estudei? O que eu faço nas longas horas em que você finge que eu não existo nessa casa? Silêncio. William engoliu em seco. Foi o que eu pensei. Ela respirou fundo. Eu vou ao seu evento, Sr. Anderson. Mas não porque é meu dever. Vou porque, depois de 3 anos sendo invisível, quero ver de perto esse mundo que você escolheu. Em vez de mim. Ela saiu da cozinha com passos firmes. Pela primeira vez, William não conseguiu desviar o olhar. Ele a viu subir as escadas e viu a mulher que nunca tinha enxergado antes. Emily tinha uma presença delicada, mas forte. Mesmo com roupas simples, havia dignidade em cada gesto. Como ele nunca percebeu isso antes? No quarto, Emily se sentou na cama, o coração acelerado. Amanhã à noite, pela primeira vez, ela seria vista como Emily Anderson. Mas estaria pronta para o que isso traria? Enquanto isso, na cozinha, William sentia algo estranho no peito. Por que as palavras dela o afetaram tanto? Na noite seguinte, Emily se olhou no espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho era simples, mas elegante. Era o único que tinha. Ela o comprara antes do casamento, quando ainda tinha esperanças de uma vida social normal. Às 19h em ponto, desceu as escadas.
William a aguardava na sala, impecável em um terno preto. Quando a viu, parou por um segundo. Você está apropriada. Foi tudo o que disse. Mas os olhos dele demoraram mais do que o necessário sobre ela. No carro, silêncio absoluto. Emily olhava pela janela, nervosa. 3 anos escondida. Agora, seria apresentada como a esposa do homem mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, William disse ao chegarem, você é Emily Anderson. Sorria, seja educada e não fale sobre negócios. Entendi. Seja um enfeite bonito e fique calada, respondeu com sarcasmo. William lançou um olhar rápido. Por um instante, um leve sorriso quase surgiu. O salão do Grand Beverly Hotel estava lotado de gente importante. Empresários, investidores, socialites. Emily se sentia uma impostora, mas manteve a postura elegante que havia aprendido observando a sogra de longe. Finalmente conhecendo a esposa misteriosa, disse Richard Thompson, um investidor internacional, ao se aproximar. William respondeu formalmente. Minha esposa, Emily. Richard beijou a mão dela com educação. É um grande prazer, Emily. Trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, respondeu com um sorriso gentil. Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bela que nas fotos. Emily ficou confusa. Que fotos? Ela nunca havia posado como esposa dele. Você fala outros idiomas, Emily? Perguntou Richard, interessado. Sim. Falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard brilharam. Magnifique. Estou precisando de alguém para ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você se interessaria? Antes que ela pudesse responder, William interveio de forma ríspida. Emily não trabalha. Que desperdício, disse Richard, ainda olhando fixamente para Emily. Uma mulher inteligente e linda como você deveria usar os próprios talentos. Emily sentiu uma onda inesperada de gratidão. Finalmente, alguém via nela mais do que apenas um enfeite de aparências. Eu adoraria ajudar, respondeu ela, ignorando o olhar de alerta de William. Perfeito. Que tal jantar amanhã à noite? Podemos conversar melhor sobre os detalhes, sugeriu Richard, com um sorriso confiante. Ela está ocupada, respondeu William. Seco, a voz carregada de gelo. Na verdade, não estou, rebateu Emily, encarando William de frente. Seria um prazer jantar com o Sr. Thompson. Richard sorriu, satisfeito. Ótimo. Passo às 8. Assim que Richard se afastou, William segurou o braço de Emily com força, mais do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Ele sussurrou entre os dentes, com fúria contida, tendo uma conversa civilizada, algo que você claramente esqueceu como se faz. Você não vai jantar com ele. Emily puxou o braço com firmeza. E que não? Você mesmo disse, sou sua esposa só no papel, e no papel eu posso fazer o que quiser. William a encarou com algo perigoso no olhar. Você é minha esposa. Desde quando isso tem importância para você? Durante o resto da noite, Emily notou algo estranho. William não saiu do lado dela nem por um minuto. A cada vez que Richard se aproximava, William surgia como um guarda-costas possessivo. Aquilo era inquietante. No carro, no caminho de volta, o silêncio estava carregado de tensão. Você não vai jantar com ele, repetiu William, com os olhos fixos na estrada. Eu vou sim, disse Emily com calma. Por quê? Emily se virou para ele, os olhos firmes. Para me lembrar de quem eu sou. De que sou uma pessoa de verdade, William. Com mente, valor, ideias. Algo que você parece ter esquecido completamente. Eu não esqueci. Não? Então me diga, quando foi a última vez que você realmente me enxergou? Não como um objeto, nem como uma obrigação, mas como uma mulher de verdade. William não, respondeu. Mas o músculo tensionado de sua mandíbula disse o suficiente. Foi o que eu pensei, ela murmurou. Ao chegarem em casa, Emily seguiu direto para o quarto. Antes de entrar, parou e olhou para William, que continuava parado no corredor. Obrigada por hoje. Foi
Esclarecedor. A voz de William a fez parar. Emily. Ela se virou. Sim? Ele hesitou, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas apenas balançou a cabeça. Nada. Boa noite. Emily entrou, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, ela viu algo novo em William. Ciúmes, possessividade, algo que o havia abalado mais do que qualquer outra coisa. Do outro lado do corredor, William também estava acordado, andando de um lado para o outro. A imagem de Richard tocando a mão de Emily, fazendo-a sorrir, queimava em sua mente como fogo. Ela era sua esposa. Mas, desde quando isso realmente significava algo para ele? Parou diante da janela, confuso com os próprios sentimentos. Em uma única noite, Emily desmoronou 3 anos de indiferença calculada. William acordou às 5 da manhã, como sempre. Mas dessa vez, não conseguiu voltar a dormir. Desceu para a cozinha às 6 horas, mais cedo que o habitual. E lá estava ela, Emily, sentada no balcão com uma xícara de café nas mãos, olhando pela janela. Usava apenas um hobby simples, os cabelos soltos sobre os ombros. William parou na porta. Pela primeira vez, ele a viu. Verdadeiramente. Não. Como alguém que parece bem, como ele costumava dizer, mas como alguém linda. O perfil delicado, o jeito como a luz da manhã tocava o rosto dela. Era como ver uma obra de arte desperta. Você está me encarando, disse Emily, sem nem virar o rosto. William pigarreou, pego de surpresa. Só estava verificando se você vai desistir do jantar de hoje. Emily virou-se devagar. Quando os olhares se encontraram, William sentiu o estômago dar um nó. Não vou cancelar. Por quê? Porque aquele homem me oferece algo que você nunca ofereceu. E o que exatamente? Ele te oferece? 3 anos de casamento, sem ao menos um toque. Até que o milionário finalmente decidiu reivindicar sua esposa. E acabou se apaixonando perdidamente. Antes de começar a história, comenta aqui de onde você está assistindo. E no final, não esquece de dar uma nota de 0 a 10. Agora, aproveite a história. Emily estava casada com William Anderson, o CEO mais cobiçado da cidade. Havia 3 anos. E durante todo esse tempo, ele a tratou como se ela fosse invisível. Em 3 anos de casamento, eles mal trocaram 50 palavras. Ela era apenas uma peça de um acordo que nunca entendeu completamente. Sua família, humilde, precisava de dinheiro. A família Anderson precisava que William se casasse, e assim, um papel foi assinado. Um casamento sem amor, sem toques, sem alma. Todas as manhãs, Emily descia para a cozinha às 6 em ponto. William tomava café às 6h15. Isso lhe dava 15 minutos para comer e desaparecer. Essa era a dolorosa rotina que se repetia como um relógio. Mas naquela manhã, algo quebrou o padrão. William já estava descendo as escadas. Emily se levantou, rapidamente para sair, mas foi interrompida por algo que gelou sua espinha. Emily, ela parou. Aquela voz fria, autoritária, chamou seu nome. Fazia meses que ele não falava com ela. Quando se virou, o viu parado ali, impecável em seu terno escuro. Os olhos azuis perfuravam a alma. Sim, respondeu tentando esconder o espanto. Você tem algo apropriado para usar em um evento corporativo? Ele perguntou como se estivesse falando com uma assistente. Emily franziu a testa, confusa. Eu não entendi. É uma pergunta simples. Você tem um vestido adequado para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises em um jantar de gala? O coração dela disparou. Em 3 anos ela nunca havia sido vista ao lado dele em público. Nunca. Por que está me perguntando isso? William a encarou como se a estivesse enxergando pela primeira vez. Porque amanhã à noite, às 19h, você vai comigo. Mas por quê? Você nunca... Razões de negócios, cortou ele seco. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa, pelo menos no papel. As palavras cortaram como lâminas. Emily sentiu o rosto queimar de humilhação, mas ergueu o queixo. E se eu não quiser ir? William arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Não é uma opção, Emily. É um dever.
Dever? Ela repetiu com amargura. Como tudo na minha vida, não é? Por um instante, algo passou pelo rosto dele. Parecia arrependimento, mas sumiu tão rápido que talvez ela tivesse imaginado. Esse evento é importante. Investidores internacionais, contratos de milhões. Você precisa estar apresentável. Emily olhou diretamente nos olhos dele. Apresentável? Você nem sabe. Quem eu sou, William? Em 3 anos nunca se importou em descobrir. Eu sei o suficiente. Ah, é? Emily deu um passo à frente, o olhar desafiador. Então me diga, qual é a minha cor favorita? O que eu estudei? O que eu faço nas longas horas em que você finge que eu não existo nessa casa? Silêncio. William engoliu em seco. Foi o que eu pensei. Ela respirou fundo. Eu vou ao seu evento, Sr. Anderson. Mas não porque é meu dever. Vou porque, depois de 3 anos sendo invisível, quero ver de perto esse mundo que você escolheu. Em vez de mim. Ela saiu da cozinha com passos firmes. Pela primeira vez, William não conseguiu desviar o olhar. Ele a viu subir as escadas. E viu a mulher que nunca tinha enxergado antes. Emily tinha uma presença delicada, mas forte. Mesmo com roupas simples, havia dignidade em cada gesto. Como ele nunca percebeu isso antes? No quarto, Emily se sentou na cama, o coração acelerado. Amanhã à noite, pela primeira vez, ela seria vista como Emily Anderson. Mas estaria pronta para o que isso traria? Enquanto isso, na cozinha, William sentia algo estranho no peito. Por que as palavras dela o afetaram tanto? Na noite seguinte, Emily se olhou no espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho era simples, mas elegante. Era o único que tinha. Ela o comprara antes do casamento, quando ainda tinha esperanças de uma vida social normal. Às 19 horas, em ponto, desceu as escadas. William a aguardava na sala, impecável em um terno preto. Quando a viu, parou por um segundo. Você está apropriada, foi tudo o que disse. Mas os olhos dele demoraram mais do que o necessário sobre ela. No carro, silêncio absoluto. Emily olhava pela janela, nervosa. 3 anos escondida. Agora, seria apresentada como a esposa do homem mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, William disse ao chegarem, você é Emily Anderson. Sorria, seja educada e não fale sobre negócios. Entendi. Seja um enfeite bonito e fique calada, respondeu com sarcasmo. William lançou um olhar rápido. Por um instante, um leve sorriso quase surgiu. O salão do Grand Beverly Hotel estava lotado de gente importante. Empresários, investidores, socialites. Emily se sentia uma impostora, mas manteve a postura elegante que havia aprendido observando a sogra de longe. Finalmente conhecendo a esposa misteriosa, disse Richard Thompson, um investidor internacional, ao se aproximar. William respondeu formalmente. Minha esposa, Emily. Richard beijou a mão dela com educação. É um grande prazer, Emily. Trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, respondeu com um sorriso gentil. Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bela que nas fotos. Emily ficou confusa. Que fotos? Ela nunca havia posado como esposa dele. Você fala outros idiomas, Emily? Perguntou Richard, interessado. Sim. Falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard brilharam. Magnifique. Estou precisando de alguém para ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você se interessaria? Antes que ela pudesse responder, William interveio de forma ríspida. Emily não trabalha. Que desperdício, disse Richard, ainda olhando fixamente para Emily. Uma mulher inteligente e linda como você deveria usar os próprios talentos. Emily sentiu uma onda inesperada de gratidão. Finalmente, alguém via nela mais do que apenas um enfeite de aparências. Eu adoraria ajudar, respondeu ela, ignorando o olhar de alerta de William. Perfeito. Que tal jantar amanhã à noite? Podemos conversar melhor sobre os detalhes, sugeriu Richard, com um sorriso confiante. Ela está ocupada, respondeu William. Seco, a voz carregada de gelo. Na verdade, não estou.
rebateu Emily, encarando William de frente. Seria um prazer jantar com o senhor, Sr. Thompson. Richard sorriu, satisfeito. Ótimo. Passo às 8. Assim que Richard se afastou, William segurou o braço de Emily com força, mais do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Ele sussurrou entre os dentes, com fúria contida, tendo uma conversa civilizada, algo que você claramente esqueceu como se faz. Você não vai jantar com ele. Emily puxou o braço com firmeza. E que não, você mesmo disse, sou sua esposa só no papel, e no papel eu posso fazer o que quiser. William a encarou com algo perigoso no olhar. Você é minha esposa. Desde quando isso tem importância para você? Durante o resto da noite, Emily notou algo estranho. William não saiu do lado dela nem por um minuto. A cada vez que Richard se aproximava, William surgia como um guarda-costas possessivo. Aquilo era inquietante. No carro, no caminho de volta, o silêncio estava carregado de tensão. Você não vai jantar com ele, repetiu William, com os olhos fixos na estrada. Eu vou sim, disse Emily com calma. Por quê? Emily se virou para ele, os olhos firmes. Para me lembrar de quem eu sou. De que sou uma pessoa de verdade, William. Com mente, valor, ideias. Algo que você parece ter esquecido completamente. Eu não esqueci. Não? Então me diga, quando foi a última vez que você realmente me enxergou? Não como um objeto, nem como uma obrigação, mas como uma mulher de verdade. William não, respondeu. Mas o músculo tensionado de sua mandíbula disse o suficiente. Foi o que eu pensei, ela murmurou. Ao chegarem em casa, Emily seguiu direto para o quarto. Antes de entrar, parou e olhou para William, que continuava parado no corredor. Obrigada por hoje. Foi esclarecedor. A voz de William a fez parar. Emily. Ela se virou. Sim? Ele hesitou, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas apenas balançou a cabeça. Nada. Boa noite? Emily entrou, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, ela viu algo novo em William. Ciúmes, possessividade, algo que o havia abalado mais do que qualquer outra coisa. Do outro lado do corredor, William também estava acordado, andando de um lado para o outro. A imagem de Richard tocando a mão de Emily, fazendo-a sorrir, queimava em sua mente como fogo. Ela era sua esposa. Mas, desde quando isso realmente significava algo para ele? Parou diante da janela, confuso com os próprios sentimentos. Em uma única noite, Emily desmoronou 3 anos de indiferença calculada. William acordou às 5 da manhã, como sempre. Mas dessa vez, não conseguiu voltar a dormir. Desceu para a cozinha às 6 horas, mais cedo que o habitual. E lá estava ela, Emily, sentada no balcão com uma xícara de café nas mãos, olhando pela janela. Usava apenas um hobby simples, os cabelos soltos sobre os ombros. William parou na porta. Pela primeira vez, ele a viu. Verdadeiramente. Não. Como alguém que parece bem, como ele costumava dizer, mas como alguém linda. O perfil delicado, o jeito como a luz da manhã tocava o rosto dela. Era como ver uma obra de arte desperta. Você está me encarando, disse Emily, sem nem virar o rosto. William pigarreou, pego de surpresa. Só estava verificando se você vai desistir do jantar de hoje. Emily virou-se devagar. Quando os olhares se encontraram, William sentiu o estômago dar um nó. Não vou cancelar. Por quê? Porque aquele homem me oferece algo que você nunca ofereceu. E o que exatamente? Ele te oferece? Emily assentiu enquanto ele partia, e então virou-se para encarar a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, exceto uma. O escritório de William. Ele estava esperando por ela. Emily entrou em silêncio, mas sabia que não conseguiria evitar a conversa que os aguardava. 3 anos de silêncio haviam sido quebrados, e não havia mais como voltar atrás. Ela subiu as escadas devagar, cada passo ecoando pela casa. Quando passou pelo escritório, a porta se abriu. Emily.
Ela parou, mas não se virou. Precisamos conversar, William disse. Emily finalmente se virou para encará-lo. Agora você quer conversar depois de 3 anos? Sim, agora. Havia algo na voz dele que a fez hesitar. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido antes. Tudo bem, ela disse por fim. Vamos conversar. Emily entrou no escritório, tensa. O ambiente era clássico, masculino. Prateleiras de madeira escura, poltronas de couro e a grande mesa onde William passava a maior parte das noites. Ele estava de pé, junto à janela, mãos nos bolsos, olhando para as luzes da cidade. Então, Emily disse, cruzando os braços. Você queria conversar? William se virou lentamente para encará-la. Eu quero entender. Entender o quê? Nós? Como viemos parar aqui? Emily deu uma risada amarga. 3 anos, William. Você teve 3 anos para entender qualquer coisa. Sobre mim. Eu sei. E admito que fui negligente. Negligente? Emily repetiu incrédula. Você me tratou como se eu fosse invisível. William passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não sabia como agir. Esse casamento não foi uma escolha minha. Não foi minha também. Emily rebateu na hora. Ficaram se olhando por alguns segundos, o peso de 3 anos de silêncio pairando entre eles. Por que você aceitou isso? William finalmente perguntou. Emily sentiu uma dor aguda no peito. Você realmente não sabe, né? Eu sei que houve um acordo entre as famílias, mas nunca pedi os detalhes. Claro que não pediu. Emily murmurou. Por que se importaria? Você estava ganhando uma esposa conveniente e silenciosa. Emily, por favor, me ajuda a entender. Ela o olhou por um longo momento, depois se sentou numa das poltronas. A conversa que evitaram por 3 anos finalmente ia acontecer. Quer a verdade? Disse ela com a voz mais suave. A verdade sobre por que uma garota de origem humilde se casou com o poderoso CEO William Anderson. William sentou-se à sua frente, os olhos fixos nos dela. Sim, eu quero saber tudo. Emily fechou os olhos por um instante, deixando as lembranças voltarem. Eu perdi minha liberdade, meus sonhos, minha dignidade, tudo por 2 milhões de dólares. William se levantou e foi até ela, parando a poucos passos de distância. Emily, eu não fazia ideia do quanto isso te custou. Como poderia saber? Você nunca perguntou. Em 3 anos, William, você nunca demonstrou o menor interesse em como eu me sentia ou no que eu queria. E o que você queria, Emily? O olhou surpresa com a pergunta. Eu queria ser amada pelo que sou, não pelo que represento financeiramente. Queria um casamento de verdade, não um contrato de negócios. Queria me sentir valorizada, não um fardo que você carregava. William se ajoelhou na frente da poltrona dela, os olhos azuis cheios de intensidade. E agora? O que você quer agora? Emily sentiu os olhos arderem. Lágrimas se formando. Agora eu já não sei mais. 3 anos sendo ignorada mudam uma pessoa. Me acostumei a ser invisível, a não esperar nada de ninguém. Mas ontem à noite, com o Richard, foi assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Me senti vista, me senti viva. William estendeu a mão, hesitando antes de tocar o rosto dela. Emily, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas me dá uma chance. Chance de quê? De recomeçar, de conhecer a mulher com quem eu me casei, de tentar construir algo real entre nós. Emily o encarou. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade nos olhos dele. Por que agora, William? Por que tentar depois de 3 anos? Porque eu finalmente enxerguei o que perdi. Porque percebi que tenho uma esposa extraordinária e fui cego demais para notar. Porque a ideia de te perder me enlouquece. O coração de Emily disparou, mas a dor dos anos de negligência ainda pesava. Eu preciso de tempo, disse ela por fim. 3 anos de mágoa não se curam do dia para a noite. William assentiu, abaixando a mão. Eu entendo. Mas, Emily, sim? Eu vou lutar por você, por nós. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil, eu não vou desistir.
Emily se levantou, emocionalmente exausta. Boa noite, William. Boa noite, Emily. Ela saiu, e William ficou sozinho com o peso do que acabara de ouvir. 3 anos desperdiçados. Uma mulher extraordinária ignorada. Um casamento que poderia ter sido real, se ele não tivesse sido tão arrogante. Mas agora ele sabia a verdade e estava determinado a reconquistar a mulher que era sua esposa no papel, mas que ele queria ao seu lado de verdade. Na manhã seguinte, Emily acordou com o cheiro de café, fresco vindo da cozinha. Estranho. William sempre saía antes dela acordar. Ela desceu curiosa, e a cena que viu a deixou em choque. William estava na cozinha, e não só tomando café, ele estava fazendo o café da manhã. Havia panquecas no fogão, frutas frescas num prato e 2 canecas fumegantes no balcão. Bom dia, disse ele, virando-se ao ouvir seus passos. Estava vestido de forma casual, jeans e uma camisa sem gravata, algo que ela nunca tinha visto nele. Bom dia, respondeu Emily desconfiada. O que está acontecendo? Café da manhã, disse ele, virando as panquecas com habilidade. Você sabe cozinhar? Aprendi na faculdade. Nada gourmet, mas é comestível. Emily ficou na porta, observando como se fosse um estranho. Por que você está fazendo isso? William desligou o fogão e a encarou. Porque quero recomeçar. De verdade. Dessa vez. Senta, por favor. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. Sentou-se enquanto ele servia as panquecas. Obrigada, murmurou ela, tentando processar a cena surreal de tomar café da manhã com o marido pela primeira vez em 3 anos. Como você dormiu? Perguntou William, sentando-se ao lado dela. Emily quase engasgou com o café. Desculpa. O quê? Como eu dormi? Você realmente está me perguntando isso? William parou, sentindo o peso da simplicidade daquela pergunta entre eles. Sim, e pretendo perguntar todos os dias. Emily o encarou, tentando decifrar se aquilo era um jogo ou manipulação. Por quê? Porque somos casados, Emily, e eu quero que sejamos de verdade. 3 anos, William. Você teve 3 anos para querer isso. Eu sei, e me arrependo profundamente de cada dia desperdiçado. Eles comeram em silêncio por alguns momentos, a mente de Emily em turbilhão. E se eu disser que já é tarde demais? Ela perguntou. William largou o garfo, a encarando. Então eu vou provar que não é. A intensidade na voz dele fez um arrepio percorrer a espinha de Emily. Como? Mostrando dia após dia que eu posso ser o marido que você merece. O homem que você merece. Emily se levantou de repente. Você não pode simplesmente decidir que quer ser um bom marido agora e esperar que eu aceite como se nada tivesse acontecido. William também se levantou, mas manteve a calma. Eu não espero que você aceite. Espero que me dê a chance de merecer. Isso. Merecer? Eu não sou um troféu, William. Eu sei. Você é minha esposa, e eu fui um tolo por não valorizar isso desde o começo. Ela deu um passo para trás e acabou encostada no balcão. Você está me confundindo. Acredite nisso, disse ele, a voz baixa. Acredite que eu finalmente acordei, que finalmente enxerguei o que estava bem na minha frente. Emily sentia o calor do corpo dele, o perfume que conhecia, agora misturado com algo novo, mais intenso, mais humano. William, começou ela, mas ele a interrompeu. Cancela o Richard. O quê? A proposta de emprego. Recusa. Eu quero que você trabalhe comigo. Emily piscou, confusa com a proximidade e com a proposta. Você quer que eu trabalhe com você? Na Anderson Enterprises? Você é especialista em mercados emergentes. Temos projetos na América Latina que precisam exatamente da sua experiência. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria, profissional e pessoal. Emily balançou a cabeça, dando alguns passos para longe. Eu não entendo o que está acontecendo com você. William a seguiu, mas com distância respeitosa. O que está acontecendo é que eu percebi que ignorei a mulher mais extraordinária que já conheci. E agora eu quero consertar isso. Como posso confiar que isso não é só uma fase? Que amanhã você não vai voltar a me ignorar?
William parou. E Emily se virou para encará-lo. Por quê? Ele disse com os olhos cheios de determinação. Eu não consigo mais te ignorar. Ontem, te vendo com outro homem, percebi que seria impossível fingir que você não existe. E por que justo ontem? O que mudou? William hesitou. Depois escolheu a honestidade. Ciúmes. Puro e simples. Ver outro homem olhar para você, segurar sua mão, te fazer sorrir, me enlouqueceu e me fez perceber que você não é só minha esposa no papel. Você é minha. As palavras ficaram suspensas entre eles. Emily sentiu algo mexer dentro do peito. Raiva, dor e algo mais perigoso. Sua, ela repetiu, a voz baixa. Minha, confirmou ele, dando mais um passo. Eu não sou sua propriedade, William Anderson. Não, você não é. Mas é minha esposa, e eu quero que seja, em todos os sentidos. O coração de Emily disparava. O jeito como ele a olhava mexia com ela de um jeito que ela não queria admitir. Se eu não quiser? Ela desafiou. William sorriu devagar. Um sorriso perigoso, sedutor. Então eu vou ter que te convencer. Como? Sem responder, ele deu mais um passo. Estava tão perto agora que ela podia ver os pequenos pontos dourados nos olhos azuis dele. Começando com isso, ele sussurrou, tocando suavemente o rosto dela. Emily deveria ter recuado, mas não o fez. Seu toque era gentil, humano, algo que ela não sentia há 3 anos. William, ela sussurrou. Manda eu parar, ele disse, o polegar, acariciando sua bochecha. Ela sabia que deveria, mas as palavras não vinham. Você tá brincando comigo. Não tô brincando. Nunca estive tão sério. O silêncio entre eles parecia eletrificado. Emily, com esforço, deu um passo para trás. Eu preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Dias, semanas. Não se apagam 3 anos assim. William assentiu. Tudo bem. Mas enquanto você pensa, eu vou continuar mostrando o tipo de homem que posso ser. William, eu não vou desistir. Não dessa vez. Eu estou entendendo perfeitamente, Richard, disse William com a voz firme e fria. Você está usando uma proposta de trabalho como desculpa para se aproximar da minha esposa. Não é isso, Richard respondeu, mantendo a calma. Emily é uma profissional talentosa. Eu a convidei porque acredito nela, porque ela tem valor. Ah, tenho certeza de que você vê muito valor nela, retrucou William com sarcasmo, os olhos cravados nos de Richard. William, chega! Emily interveio, a voz carregada de raiva e vergonha. Você está fazendo uma cena! Talvez seja a hora de alguém fazer. William disparou, a tensão pulsando em sua mandíbula. Você não tem o direito de aparecer aqui e agir como se de repente fosse meu marido ideal. Ela continuou com a voz tremendo. 3 anos, William. 3 anos ignorando minha existência. E agora quer bancar o herói ciumento? Eu tô tentando consertar as coisas, Emily. Ele respondeu, mais baixo, sentindo o olhar dos outros clientes. Mas não vou ficar parado vendo outro homem se aproveitar do meu erro. Richard deu um passo à frente, controlando a irritação. Com todo o respeito, William. Emily não é um prêmio que vocês dois disputam. Ela é uma mulher inteligente que pode decidir por si mesma com quem quer estar e onde quer trabalhar. Emily inspirou fundo, as mãos tremendo ao lado do corpo. Chega. Eu vou embora. Ela pegou a bolsa e se virou para sair, mas William a alcançou. Emily, espera. Me desculpa. Eu perdi o controle. Ela parou por um segundo, sem virar. Você tá certo sobre uma coisa, William. O problema aqui é você ter perdido algo. Mas talvez eu esteja só começando a me encontrar. Sem mais uma palavra, ela saiu do restaurante, deixando os 2 homens sozinhos em meio ao silêncio constrangedor. Horas depois, Emily estava sentada no jardim, ainda com o vestido amarelo, os pensamentos confusos e o coração acelerado. A brisa batia em seu rosto, mas não aliviava a inquietação.
William apareceu na varanda, hesitante. Posso me sentar? Emily não respondeu. Ele se sentou mesmo assim, a poucos metros de distância. Eu agi como um idiota, ele começou. Sabe, eu achava que estava fazendo tudo certo. Flores, café da manhã, filmes. Mas a verdade é que eu não estou acostumado a lutar por alguém. Emily o olhou finalmente. E você achou que me seguir, me vigiar, fazer uma cena num restaurante? Era o quê? Amor? Não, ele disse envergonhado. Foi medo. Medo de te perder. Medo de que tudo isso tenha vindo tarde demais. Ela ficou em silêncio. Eu não posso apagar os 3 anos que desperdicei, ele continuou, a voz embargada. Mas se você me deixar, eu posso passar o resto da vida tentando compensar cada segundo. Emily olhou para as mãos, depois para ele. Eu ainda tô magoada. Ainda tô confusa, mas parte de mim quer acreditar em você. William se aproximou um pouco mais. Eu só preciso de uma chance. E eu vou respeitar seu tempo. Mas Emily, não escolhe fugir só porque é mais seguro. Às vezes o amor vale o risco. Ela suspirou, e uma lágrima solitária desceu por seu rosto. É isso que eu tô tentando descobrir, William. Se ainda é amor. Você está me testando, William disse, os olhos fixos nos dela, a voz contida, mas firme. Emily segurou o olhar dele, tentando manter a calma. Não é um teste, respondeu. É uma escolha. Uma que eu tenho o direito de fazer. Depois de tudo que aconteceu ontem, depois do que eu te disse, justamente por causa disso, ela rebateu. Ontem foi intenso, confuso. Eu preciso de clareza. E para isso preciso de espaço. Preciso saber o que eu quero, não o que você quer. William se aproximou devagar. E você acha que jantar com ele vai te dar essa resposta? Talvez, ela disse com honestidade. Talvez me ajude a entender o que ainda sinto e o que já passou. Ele inspirou fundo, visivelmente lutando contra o desejo de impedi-la. E se eu te pedir para não ir? Você pode pedir, Emily respondeu, a voz suave, mas decidida. Mas eu ainda vou escolher ir. William fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia dor neles, mas também respeito. Então vá, disse, finalmente. Mas saiba de uma coisa, Emily. Eu não desisti de você. E nunca vou desistir. Ela assentiu com um leve aceno, com o coração apertado. Virou-se para a porta. Boa noite, William. Boa sorte, Emily. No restaurante Giovanni's. Richard já estava à mesa, elegante, sorrindo de leve ao vê-la chegar. Você veio, disse, levantando-se. E está linda. Obrigada. Ela respondeu, sentando-se. Mas só estou aqui como amiga. Eu sei, disse ele, abrindo o cardápio. E prometo me comportar. O jantar começou leve, com risadas contidas e conversas sobre trabalho. Mas no fundo da mente de Emily, as palavras de William ainda ecoavam. Eu quero você, Emily. Ela tentou se concentrar, mas era como se algo dentro dela a puxasse de volta para casa, para o homem que finalmente parecia querer lutar por ela. Quando o garçom trouxe o prato principal, Emily olhou pela janela pensativa. Você está distante, Richard comentou gentilmente. Pensando nele? Ela assentiu, sem fingir. Você merece um amor que seja leve, ele disse. Mas se mesmo com todas as feridas, você ainda quer ele. Talvez já tenha sua resposta. Emily mordeu o lábio emocionada. Não é fácil assim. Eu sei. Mas o amor verdadeiro nunca é. Mais tarde, já em casa, Emily entrou devagar. A casa estava silenciosa. William não estava na sala, nem na cozinha. Mas uma luz vinha do escritório. Ela caminhou até lá. A porta estava entreaberta. William estava sentado no sofá, ainda de terno, olhando fixamente para uma lareira apagada. Ele levantou os olhos ao vê-la. Como foi o jantar? Emily entrou sem responder de imediato. Foi bom, calmo, honesto. E ele disse que te ama? Ela arqueou uma sobrancelha.
Ele disse que eu mereço um amor leve. Mas sabe o que eu percebi, William? Ele ficou em silêncio, esperando. Que talvez eu não queira leve. Talvez eu queira real, intenso, doloroso às vezes, mas verdadeiro. William se levantou, se aproximando dela. E isso é o que sente por mim? Emily respirou fundo e pela primeira vez respondeu sem medo. Eu não sei como isso vai terminar, William, mas sim, eu sinto. E se ainda houver alguma chance? William se aproximou mais, os olhos fixos nos dela. Eu prometo nunca mais te fazer sentir invisível. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu que ele a abraçasse. E nesse abraço não havia garantias, mas havia uma verdade silenciosa, profunda, e uma nova esperança começando a nascer. Emily virou-se lentamente para William, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Você veio atrás de mim? Ela perguntou, surpresa. William assentiu, os olhos fixos nos dela. Tentei ficar em casa. Juro que tentei. Mas só conseguia pensar em você aqui com ele. E então eu vim, só para ver, só para ter certeza. De quê? Ela perguntou quase num sussurro. De que eu não estava perdendo você de novo. Emily respirou fundo. E o que você viu? Vi você, sincera, confusa, linda. Vi um homem te tratando com respeito e vi você pensando em mim o tempo todo. E, mais do que tudo, vi a mulher por quem eu me apaixonei, que eu nunca deveria ter ignorado. Ela desviou o olhar por um instante, tentando conter a emoção. Você tem certeza disso agora, William? Porque eu não sei se aguento ser quebrada outra vez. Ele se aproximou lentamente, pegando suas mãos com delicadeza. Eu não vim aqui para te prometer o impossível. Eu vim para te prometer que a partir de hoje eu escolho você. Todos os dias. Com falhas, com medo, mas com tudo o que eu sou. Emily ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Depois, de 3 anos, ele finalmente estava abrindo o coração de verdade. Você acha que é fácil assim? Ela disse, a voz embargada. Aparecer aqui e dizer tudo o que eu sonhei ouvir, como se isso apagasse o que já foi? William balançou a cabeça. Não, nada apaga o que passou. Mas eu posso fazer diferente daqui para frente. E se você me deixar, eu vou provar isso. Ela o encarou, e naquele olhar havia dor, esperança e amor. Muito amor. Então me prova, William. Ela disse com firmeza. Me prova que não é só uma reação, que não é só ciúme, que é real. Ele assentiu devagar. Começa agora. Sem pressa, ele passou o braço pelas costas dela e a conduziu para fora do restaurante. No carro, o silêncio era carregado de emoção não dita. No caminho de volta, Emily olhou pela janela, o coração acelerado. Você acha que isso pode funcionar? Ela perguntou, ainda sem encará-lo. William segurou sua mão, firme, mas gentil. Acho que nunca deixamos de funcionar. Só esquecemos como era. E agora estamos lembrando. Emily sorriu pela primeira vez naquela noite. Pequeno, tímido, mas real. Ao chegarem em casa, a casa estava escura e silenciosa. William abriu a porta para ela. Emily entrou primeiro, tirando os sapatos devagar. Ele a observava como se fosse a primeira vez. Você não vai dormir no escritório hoje? Ela perguntou sem se virar. Não, se você não quiser que eu durma lá. Ela virou-se lentamente. Vamos começar com o sofá, disse, com um brilho nos olhos. Ainda não estou pronta para tudo, mas quero tentar. William assentiu, respeitoso, e mesmo assim com o coração cheio de esperança. Tentar já é mais do que eu merecia, ele disse suavemente. E é tudo o que eu preciso. Emily se aproximou e o abraçou, sem palavras. Apenas o calor do reencontro, de 2 corações partidos começando a se costurar novamente. E ali, na sala silenciosa, começou o primeiro capítulo de uma nova história. O que você está fazendo aqui? A voz de Emily tremia, quase sufocada pela angústia.
Eu não conseguia ficar em casa, imaginando você com outro homem. William a olhou com pesar. Você disse que confiava em mim. E eu sei que confia, mas isso não significa que foi fácil. Emily deu um passo à frente, a voz carregada de emoção. William, Vamos para casa. Ele interrompeu com uma calma gentil. Precisamos conversar de verdade, desta vez. Ela assentiu e juntos saíram do restaurante, deixando para trás o murmúrio das mesas. No carro, o silêncio pesava, mas não era raiva. Era uma tensão diferente, uma expectativa inquietante. Emily. William quebrou o silêncio, com o olhar fixo na estrada. Quando chegarmos, vou te contar tudo. Tudo o que sinto, tudo o que quero, tudo o que espero para nós. O coração de Emily disparou, um misto de medo e esperança. E se eu dissesse, eu também quero te contar tudo? William a olhou de relance, um leve sorriso surgindo, antes que seus olhos retornassem à estrada. Então, estamos preparados para uma noite longa. Ao entrarem na mansão, o ar parecia carregado de um peso invisível. 3 anos de silêncio estavam prestes a ser desfeitos. Emily. William começou com a voz suave, mas firme. Antes de qualquer coisa, preciso que você saiba algo. O quê? Ela perguntou, o coração na garganta. Eu te amo. As palavras pairaram no ar como uma promessa. Emily sentiu as lágrimas queimarem os olhos. William. Não. Deixa eu terminar. Ele se aproximou, a mão tocando delicadamente o rosto dela. Eu te amo de uma forma que jamais imaginei. Me apaixonei pela mulher forte que você é. Pela graça que mostrou mesmo quando eu era frio. Pela inteligência que eu fui cego demais para enxergar. Uma lágrima deslizou pela face de Emily. 3 anos. Ela sussurrou. 3 anos esperando ouvir isso. E eu sou uma tola por ter demorado tanto para dizer. William assegurou firme. Emily, eu sei que não mereço, mas você poderia me amar também? Ela o olhou, vendo pela primeira vez uma vulnerabilidade real nos olhos dele. Eu já te amo, confessou. Acho que sempre amei, mesmo quando você me ignorava. Mesmo quando doía tanto que eu queria desistir. William fechou os olhos, como se aquelas palavras tivessem tirado um peso do seu peito. Emily deu um passo à frente, segurou o rosto dele nas mãos e sussurrou. Me beija. Sem hesitar, William inclinou-se, o beijo começando suave e tímido, até que a paixão contida dos últimos anos irrompeu, profunda e verdadeira. Era o primeiro beijo de amor deles em 3 anos de casamento. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Quero ser seu marido de verdade, murmurou William contra os lábios dela. Eu também quero isso, respondeu Emily, o coração acelerado. Ele a levou para o quarto principal, aquele onde ela jamais havia entrado antes. O ambiente era elegante, masculino, mas acolhedor. Emily hesitou. Se você não estiver pronta, não é isso, ela respondeu apressada. William, tem algo que você precisa saber. Ele franziu a testa, confuso. O quê? Emily respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca... Quero dizer, nós nunca... Ela engoliu o nó na garganta. Eu sou virgem. As palavras saíram apressadas, quase um sussurro. William parou, congelado como se tivesse sido atingido. Por um raio. O que você disse? Eu sou virgem, repetiu desta vez mais suave. Ele a encarou visivelmente chocado. Emily, estamos casados. Só no papel, ela lembrou. Você nunca... Nós nunca... Você mal falava comigo. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando assimilar. Meu Deus, Emily, você tem 25 anos. Sei a minha idade, mas... Como? Por quê? Emily sentou-se na beirada da cama, vulnerável. Antes do casamento, eu estava focada. Na escola e no trabalho. E depois, você deixou claro que não estava interessado em mim. William ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos. Emily, me desculpe. Eu nem imaginava.
Como você pôde? Você nunca me perguntou nada sobre sua vida antes do casamento. Ele fechou os olhos, dominado pela culpa. Você me odeia? Não, respondeu suavemente. Não te odeio, mas preciso que entenda. Se acontecer hoje, será a primeira vez para mim com alguém. William a olhou, algo mudando em seu rosto. Tem certeza? Podemos esperar. Ela tocou o rosto dele. Esperei 3 anos para ser sua esposa de verdade. Não quero esperar mais. Com ternura infinita, ele a beijou de novo, desta vez com uma reverência que ela nunca conhecera. Com paciência, cuidado e amor, William transformou aquela noite na experiência mais linda e íntima que Emily poderia imaginar. Na manhã seguinte, Emily acordou com o aroma de café e algo doce ao lado. Ela abriu os olhos devagar e viu-se no quarto de William, agora deles, com o sol da manhã filtrando pelas cortinas. Bom dia, minha esposa, disse uma voz suave. Emily se virou e viu William entrando com uma bandeja cheia de comida. Croissants fresquinhos, frutas, café, suco de laranja e até uma pequena rosa em um vaso. William, ela disse sentando-se na cama. Você não precisava. Eu precisava, respondeu ele, pousando a bandeja e sentando-se ao lado dela. Quis fazer algo especial para a mulher mais importante da minha vida. Emily sentiu o coração aquecer. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que a ignorara por 3 anos. Como você está se sentindo? Ele perguntou, tocando seu rosto com cuidado. Diferente, admitiu. Completa. Eu também não me arrependo de nada. Na verdade, me arrependo de ter esperado tanto. Tomaram o café na cama, rindo e conversando como nunca antes. Eram 2 estranhos se descobrindo, mas com a conexão profunda de quem sempre esteve perto. Nos dias seguintes, Emily viu uma transformação total em William. Ele cancelava reuniões para ficar com ela. Levava-a para conhecer lugares de Los Angeles que ela nunca vira e, mais importante, falava sobre tudo. Numa tarde, sentados na varanda vendo o pôr do sol, Emily finalmente fez a pergunta que martelava em sua mente. William, por que você foi tão distante antes? Antes mesmo do casamento, as pessoas diziam que você era frio. Ele ficou em silêncio por um momento, suspirando. Minha família começou. Fui criado pelos Andersons. Meu pai só se importava com negócios, dinheiro, sucesso. Minha mãe se preocupava mais com aparências do que com os próprios filhos. Emily o encarou. Nunca me ensinaram sobre amor ou relacionamentos verdadeiros. Tudo era uma transação, uma estratégia. Quando nosso casamento foi arranjado, tratei como um negócio qualquer. Agora, William entrelaçou seus dedos aos dela. Mas eu estava completamente errado. Aprendi que o amor não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe. Quem te ensinou isso? Você, disse ele, olhando-a nos olhos, admirando sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar, mesmo quando não era correspondido. Emily sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram de esperança. William, Emily, eu sei que 3 anos de distância não desaparecem do nada. Sei que você ainda tem medo de que eu volte a ser como antes. Emily, é verdade. Mesmo com todas as mudanças, uma parte de mim ainda teme que não dure. Tenho medo, admito. Tenho medo de que, quando a novidade passar, você comece a me ignorar de novo. William se virou completamente para ela, segurando seu rosto com carinho nas mãos. Emily Anderson, olhe para mim. Ela olhou. Eu juro pela minha vida e pelo nosso amor que nunca mais vou te tratar assim. Você mudou quem eu sou no meu mais profundo. Não há volta. Emily perguntou insegura. Como posso ter certeza? William respondeu. Porque você não é só uma vitória para mim. Você é a minha redenção, a minha segunda chance de ser o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Nos dias que se seguiram, William provou suas palavras com ações. Estava presente, atento, protetor, mas sem ser possessivo. Quando Emily decidiu aceitar um projeto de consultoria independente, ele a apoiou totalmente. Tem certeza? Perguntou Emily. Vou trabalhar às vezes com seus concorrentes. Tenho certeza, disse William.
Quero que você seja feliz e realizada. Seu sucesso é o meu sucesso. O relacionamento físico deles também se aprofundou. William era paciente, carinhoso, sempre fazendo Emily se sentir amada e respeitada. Cada beijo, cada toque, cada momento íntimo era uma confirmação do amor que compartilhavam. Numa noite, enquanto estavam juntos depois de mais uma noite de proximidade, Emily finalmente disse o que vinha segurando. Eu confio em você. William virou-se para ela. Sério? Sério. Com todo o meu coração. Minha vida e nosso futuro. William a beijou profundamente. Eu prometo nunca quebrar essa confiança. Emily sabia que ele falava sério. O homem frio e distante que ela havia casado 3 anos atrás havia desaparecido, substituído por alguém que a amava com sinceridade e intensidade. Pela primeira vez em 3 anos, Emily se sentia verdadeiramente casada, verdadeiramente amada, verdadeiramente completa. 2 meses haviam passado desde que Emily e William começaram de verdade o casamento. Eles estavam mais felizes do que jamais imaginaram. Emily havia começado seu trabalho de consultoria e William a apoiava em todos os projetos. O amor deles crescia a cada dia. Então, numa manhã de terça-feira, tudo mudou. Emily organizava alguns papéis no escritório de William quando encontrou uma pasta que havia caído atrás da mesa. Curiosa, abriu para ver se continha documentos importantes que precisavam ser arquivados. O que viu a fez desabar na cadeira. Eram contratos. Contratos detalhados da fusão entre a empresa dos pais de Emily, Peterson Accounting, e a Anderson Enterprises. As datas eram de 3 anos atrás, bem na época do casamento deles. Com mãos trêmulas, Emily leu cada página. O acordo era claro. O casamento deles garantiria a fusão das 2 empresas. A família, Peterson ficaria com 20% da nova empresa. Receberia um grande pagamento em dinheiro e William assumiria o controle total das operações. Isso não pode ser, murmurou Emily, sentindo uma náusea subir. Ela continuou lendo e encontrou algo. Ainda pior, havia cláusulas sobre filhos, aparições públicas e sobre o casamento durar pelo menos 5 anos para garantir a estabilidade da fusão. Emily era literalmente parte de um contrato empresarial. A porta se abriu e William entrou sorrindo ao vê-la. Emily, você não vai acreditar no quão produtiva foi a reunião. Emily, está tudo bem? Emily se levantou devagar, segurando os contratos. Você pode me explicar isso? Perguntou com a voz estranhamente calma. William olhou para os papéis e Emily viu a cor sair do seu rosto. Emily, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que nosso casamento era um contrato empresarial? Que eu sou só parte de uma fusão corporativa? Não é assim, não é? Emily riu amargamente. Está aqui preto no branco. Cláusula 5. O casamento entre William Anderson e Emily Peterson garante a aquisição total da Peterson Accounting pela Anderson Enterprises. William. Tentou se aproximar, mas Emily recuou. Emily, por favor, deixa eu explicar o contexto. Que contexto? Você sabia disso desde o começo. Eu sabia da fusão? Sim. Mas o quê? Que eu era burra demais para descobrir? Que você podia me usar para sempre sem eu jamais saber a verdade? Emily, você está entendendo tudo errado. Emily jogou os contratos na mesa. Estou? Então me diga, William, que parte eu estou entendendo errado? A parte em que nosso casamento te ajudou a assumir o negócio da minha família? Ou a parte que tem cláusulas específicas sobre ter filhos? William passou a mão no cabelo, claramente desesperado. Emily, sim, havia um acordo comercial, mas isso foi antes de eu realmente te conhecer. Antes de me apaixonar por você. Antes de eu me apaixonar? Emily repetiu incrédula. William, você sabia disso ontem quando me disse que me amava. Você sabia semana passada, quando fizemos amor. Você sabia. Durante todos esses meses, enquanto fingia que nosso relacionamento era real, eu não fingia. Meus sentimentos são reais. Como posso acreditar nisso?
Como confiar em qualquer coisa que você diga, se nosso casamento todo foi construído em uma mentira? Emily começou a andar, sua raiva e dor tomando conta. Meus pais também sabiam. Não sabiam? Por isso pressionaram tanto pelo casamento. Não era só para pagar dívidas, era para vender o negócio da família. William não respondeu, e isso disse tudo para ela. Meu Deus, Emily sussurrou. Fui vendida 2 vezes. Uma para salvar dívidas, outra para garantir que você ficasse com tudo. Emily, por favor. Não. Emily explodiu. Não me toque, não me diga que me ama. Foi tudo mentira. Não foi mentira. O que sentimos é real. Emily virou-se para encará-lo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Como posso saber o que é real? Como confiar em algo? Quando acabei de descobrir que sou só uma peça num negócio? William deu um passo em sua direção. Porque você conhece meu coração. Você sabe quem eu me tornei com você. Será? Ou você é só um ótimo ator? A acusação atingiu William como um soco. Emily, você sabe que não é verdade. Será? 2 horas atrás eu achava que meu marido me amava pelo que eu sou. Agora descubro que ele me ama porque eu o deixei. Rico. A empresa não significa nada perto de você. Então largue tudo. Emily desafiou. Se eu valho mais que o dinheiro, desfaça a fusão. Devolva a empresa da minha família. William hesitou, e essa hesitação foi tudo que Emily precisava ver. É isso que eu pensei, disse ela com a voz falhando. Quando tem que escolher entre mim e o dinheiro, você escolhe o dinheiro. Como há 3 anos. Emily, não é tão simples. É exatamente simples, Emily gritou. Ou você me ama pelo que eu sou, ou pelo que eu represento financeiramente. Não pode ser os dois. Emily correu para o quarto e começou a arrumar suas coisas. William a seguiu. O que está fazendo? Vou para um hotel. Emily, não faça isso. Podemos consertar. Consertar o quê? Emily virou-se para ele. Como consertar o fato de que todo o nosso casamento foi uma mentira? Porque o que temos agora não é mentira. Emily parou de dobrar as roupas e o encarou. Como posso ter certeza? Como saber se você realmente mudou ou só aprendeu a fingir melhor? William ficou em silêncio. É o que eu pensei, murmurou Emily, fechando sua mala. Emily, por favor, não vá. Fique, vamos conversar. Vamos encontrar um jeito. Emily olhou para ele pela última vez com o coração partido. William, preciso de tempo para processar tudo isso. Preciso entender o que é real e o que é só uma encenação. E se eu disser que não vou deixar você ir? Emily ergueu o queixo com dignidade. Então vai provar que não mudou nada, que ainda acha que pode me controlar. William recuou, percebendo que obrigá-la a ficar só confirmaria seus medos. Quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Emily. Pegou a mala e caminhou até a porta. Emily, William chamou, a voz trêmula. Eu te amo. Isso é real. Mesmo que nada mais seja. Emily parou na porta, sem se virar. Espero que seja, William. Porque se não for, nós realmente perdemos tudo. Sr. Anderson, tecnicamente é possível desfazer a fusão, mas custaria uma fortuna, em honorários advocatícios e indenizações. Não me importa quanto vai custar. William interrompeu. Faça acontecer. Robert segurou o braço do filho. William, pense no que está fazendo. 15 milhões de dólares, a reputação da empresa. William se desvencilhou. Pai, a minha vida inteira você me ensinou que o dinheiro era o mais importante, que os negócios vêm antes de tudo, mas você estava errado. Como assim? Errado? Perguntou Robert. Emily vale mais do que 15 milhões. Ela vale mais que a empresa toda. Ela vale mais do que qualquer coisa que eu tenha ou venha a ter. Robert balançou a cabeça. Você está sendo irracional, emocional. Eu estou sendo humano, algo que você nunca me ensinou a ser. William se voltou para os advogados. Quero que preparem todos os documentos necessários. A Peterson Accounting volta para David e Sarah Peterson. O dinheiro que receberam no acordo podem ficar com ele, como compensação pelos 3 anos. Robert tentou argumentar, mas William o interrompeu. Pai,
Eu vou reconquistar minha esposa, e desta vez do jeito certo. William saiu da sala determinado. Ele tinha uma última parada antes de ir atrás de Emily. David e Sarah Peterson tomavam café na cozinha quando a campainha tocou. Sarah foi atender e ficou surpresa ao ver William na porta. William, que surpresa! Por favor, entre. Ele entrou. E encontrou David na sala. David, Sarah, preciso falar com vocês sobre algo importante. Claro, sentem-se. Querem café? Não, obrigado. William respirou fundo. Quero devolver a empresa para vocês. David e Sarah se entreolharam confusos. Devolver? A Peterson Accounting. Quero cancelar a fusão e devolver tudo para vocês. Mas por quê? Sarah perguntou. Porque descobri que Emily soube dos termos do acordo, de como o casamento era parte do negócio. David soltou um suspiro profundo. Temíamos que esse dia chegasse. Você deveria ter contado para ela desde o início. Sabemos, disse Sarah, com os olhos cheios de lágrimas. Mas estávamos desesperados. A dívida, a possibilidade do David ir para a cadeia. Eu entendo as circunstâncias, disse William. Mas Emily se sente traída por todos nós, e ela está certa. Onde ela está? Perguntou David. Num hotel. Não fala comigo. Há uma semana. Sarah começou a chorar. Perdemos nossa filha por causa da nossa ganância. Vocês não perderam, William falou com firmeza. Mas precisamos consertar isso. Por isso estou devolvendo tudo. Emily precisa saber que ela vale mais do que qualquer negócio. Você tem certeza? David perguntou. Isso deve significar milhões para sua empresa. Tenho absoluta certeza. Sem Emily, nada disso significa nada. William se levantou. Os advogados vão entrar em contato para acertar os detalhes legais. Quero tudo finalizado até o final da semana. Depois que William saiu, David e Sarah ficaram em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Ele realmente a ama, murmurou Sarah. Sim, a pergunta é, será que isso vai bastar? Emily estava no quarto do hotel tentando ler um livro quando sentiu uma onda de náusea. Correu para o banheiro e vomitou violentamente. Quando passou, sentou no chão do banheiro tentando entender o que estava acontecendo. Ela se sentia estranha. Há dias, cansada, nauseada, emocional. Então um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. Não pode ser. Ela sussurrou, olhou o calendário no celular. A menstruação estava atrasada, muito atrasada. Com mãos trêmulas, se vestiu. E saiu do hotel. Na farmácia mais próxima, comprou 3 testes de gravidez diferentes. De volta ao quarto, fez os 3 testes e esperou pelos minutos mais longos da sua vida. Positivo, positivo, positivo. Emily ficou sentada na cama, encarando os testes, e começou a chorar. Não sabia se chorava de alegria, medo ou desespero total. Estava grávida do filho de William, o homem que amava, mas em quem não confiava mais completamente. O homem que mentiu para ela sobre a base do casamento deles. Como poderia criar um filho em meio a tanta confusão? Como tomar decisões sobre seu futuro se nem sabia se o casamento era real ou só parte de um acordo? Pegou o celular, digitou o número de William, mas não teve coragem de ligar. O que eu diria? Como explicaria? Em vez disso, enviou uma mensagem. Simples. Preciso falar com você. É importante. A resposta veio em segundos. Onde? Emily olhou ao redor do quarto impessoal onde se escondia havia uma semana. No nosso quarto, em casa, daqui a 1 hora. Ela precisava de um lugar familiar. Para aquela conversa, porque depois dela nada seria igual. Emily estava grávida, e isso mudava tudo. Chegou à mansão Anderson com o coração acelerado. As mãos tremiam ao destrancar a porta com a chave que nunca devolvera. A casa estava silenciosa, mas ela sentia a presença de William em algum lugar ali dentro. Subiu as escadas devagar, cada passo ecoando no corredor vazio. Entrou no quarto que compartilharam nos últimos meses, o quarto onde descobriram o amor, onde realmente se tornaram marido e mulher. Sentou-se na beira da cama. Os 3. Testes de gravidez escondidos na bolsa. Como contaria a ele? Como explicaria que estava carregando o filho de um homem em quem não confiava completamente?
O som do Porsche chegando na garagem a fez levantar. William estava em casa. Minutos depois, ouviu seus passos subindo as escadas. A porta se abriu e ele apareceu, exausto, mas os olhos brilharam ao vê-la. Emily, disse suavemente. Você voltou. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Em vez disso, começou a chorar. Todas as emoções da última semana, traição, dor, medo e agora a gravidez, explodiram nela. Emily, o que houve? William correu até ela, ajoelhando-se ao lado da cama. Por favor, me diga o que está acontecendo. Emily chorava descontroladamente, o corpo tremendo. William hesitou, então a abraçou, segurando-a junto ao peito. Está tudo bem, sussurrou, acariciando seus cabelos. Estou aqui. Vamos superar isso juntos. Não, William, ela conseguiu dizer entre os soluços. Não está tudo bem. Nada está bem. Diga o que posso fazer. Qualquer coisa. Emily se afastou dele e enxugou as lágrimas. Tem algo que eu preciso te contar. Algo que muda tudo. William sentiu um nó no estômago. O que é? Emily respirou fundo, tentando se acalmar. Primeiro preciso que você me diga uma coisa e seja honesto comigo. Pode falar. O que você fez sobre a fusão? Sobre a dívida da empresa dos meus pais? William olhou nos olhos dela. Eu cancelei tudo. A Peterson Accounting volta para seus pais na próxima semana. Eles podem ficar com o dinheiro que receberam. Emily piscou surpresa. Você realmente fez isso? Fiz. 15 milhões, Emily. Eu devolvi tudo. Por quê? William segurou as mãos dela. Porque você vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Porque quero que você saiba que meu amor por você não tem nada a ver com negócios. Emily começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. William, Emily, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que deveria ter te contado tudo sobre o acordo desde o começo, mas meus sentimentos por você são reais. Você mudou completamente a minha vida. Emily olhou para ele, vendo nada além de sinceridade em seus olhos. Eu acredito em você, sussurrou. Sério? Sério. E agora eu preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. William prendeu a respiração. Emily mexeu na bolsa e tirou 3 testes de gravidez, colocando-os na cama entre eles. Estou grávida. William. William ficou completamente imóvel, encarando os testes. Depois olhou para Emily e voltou a olhar para os testes. Grávida, repetiu, como se não conseguisse assimilar a palavra. Sim, descobri hoje. De repente, William a puxou para um abraço e a beijou com uma paixão que a surpreendeu. Quando se separaram, ele estava chorando. Emily, disse com a voz embargada, eu te amo muito e já amo esse bebê também. Emily sentiu seu coração se encher de calor. Você ama? Mesmo depois de tudo, de toda a confusão? Especialmente por isso, disse William, colocando a mão na barriga ainda lisa dela. Esse bebê vai nascer de um amor verdadeiro, não de um contrato. Esse é o nosso novo começo. Emily se deixou cair nos braços dele, finalmente permitindo-se sentir alegria. Agora somos nós 3. William sussurrou em seus cabelos. Uma família de verdade. Uma família de verdade, Emily repetiu, sorrindo entre as lágrimas. 6 meses depois, Emily brilhava em seu vestido branco de noiva, com a barriguinha de 6 meses perfeitamente acomodada no tecido macio. Dessa vez, ela escolheu cada detalhe: o vestido, as flores, a música. Dessa vez, ela estava se casando por amor. A cerimônia foi no jardim da mansão Anderson, decorado com rosas brancas e luzes suaves. Os convidados eram poucos, só família próxima e verdadeiros amigos. William estava esperando no altar, impecável no seu smoking, com lágrimas nos olhos ao vê-la caminhar até ele. Hoje, disse ele, renovamos nossos votos, não por obrigação ou acordo, mas por amor verdadeiro. Emily, William falou,
segurando as mãos dela. 3 anos atrás me casei com você por conveniência. Hoje, me caso porque não consigo imaginar a vida sem você. Você me ensinou o que é o amor. Você me ensinou a ser humano. Emily sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. William, você me mostrou que o amor verdadeiro vale a espera, que as pessoas podem mudar, que segundas chances são reais. Prometo amar você e nosso filho para sempre. Quando se beijaram, os convidados aplaudiram, mas Emily só conseguia ouvir seu coração batendo em sintonia com o de William. 1 ano depois, Emily olhava pela janela do pequeno escritório que agora dividiam no centro de Los Angeles. Na porta, a placa dizia Anderson & Peterson International Consulting, a empresa que haviam começado juntos com suas próprias economias. Começaram pequenos, mas em apenas 1 ano já tinham 15 funcionários e contratos em 3 países. Emily focava em mercados emergentes. William cuidava da estratégia corporativa. Eram a equipe perfeita. Como está nossa pequena CEO? William perguntou, entrando com o filho deles de 3 meses nos braços. Emily sorriu e pegou o bebê. David William Anderson tem os olhos azuis do pai e o sorriso doce da mãe. Ele é perfeito, Emily disse, beijando a testa do bebê. Igual a mãe, William sussurrou, beijando Emily suavemente. Seus pais receberam um filho generoso quando a fusão foi desfeita. O suficiente para recomeçar confortavelmente. A Peterson Accounting estava prosperando de novo, agora sob a liderança renovada de David. Você se arrepende alguma vez? William perguntou como às vezes fazia. De ficar comigo depois de tudo? Emily olhou para o marido, para o filho, para a empresa que construíram juntos. Nunca, disse firme. Você provou que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer quantia de dinheiro. William a abraçou, segurando os 3 bem perto. O que achou da história de Emily e William? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para essa história. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ouvir todas as nossas histórias emocionantes. Confira mais histórias incríveis aqui na tela final.